Sambaqui. Sambaqui é uma palavra de origem tupi, tambaqui, que significa concha amontoada ou monte de conchas. A população local conhece como concheira, casqueiro, berbiqueira ou ostreira. Alguns sambaquis são muito altos, com até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Como diz o nome, trata-se de um depósito de restos de mariscos, ostra, camarão, caranguejo, ossos de peixe e de mamíferos marinhos. Restos alimentares acumulados por milhares de anos por antigos pescadores-coletores que viviam nessas regiões. Nas camadas mais profundas desse material fossilizado, é comum encontrar sepultamentos humanos, indicando que os sambaquis podem também ter servido de cemitérios. Há covas individuais e coletivas, corpos estendidos e em posição fetal e muitos cobertos com pigmento vermelho. Alguns corpos foram enterrados com artefatos de pedra polida, osso ou concha. Nos sambaquis do litoral de Santa Catarina, foram descobertas estatuetas de pedra polida. São os zoólitos, figuras de animais representadas de maneira estilizada, representando em geral baleias, peixes e pássaros. Os zoólitos são peças refinadas, de grande beleza. Alguns deles têm uma cavidade rasa no centro da peça, que pode ter servido para colocar corantes ou alguma substância usada em rituais. Os povos que fabricaram essas peças eram pescadores-coletores que viveram no litoral brasileiro entre 7 ou 8 mil anos atrás. Os sambaquis são encontrados em toda a faixa costeira, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Mas a área pode ser ainda mais extensa, pois já foram localizados sambaquis no litoral do Maranhão, de Sergipe e na Baía de Todos os Santos. Os sambaquis são sítios arqueológicos importantes, mas eles correm perigo. Muitos são depredados por turistas em passeios de jipes ou em atividades esportivas como motocross. Outros tantos são destruídos nas obras para abertura de estradas ou de loteamentos litorâneos. Muitos sambaquis foram moídos e transformados em farinha de ostra ou para servirem à construção civil. Os sítios arqueológicos são patrimônios culturais da nação. Constituem um bem histórico e cultural valioso que conta a história de nossos ancestrais. Conheça, preserve e divulgue essa riqueza nacional. Monumentos estratégicos por vários fatores simbólicos, locais onde viviam e desfrutavam tudo o que a natureza lhes deu. Não um monte, um simples depósito, ou necrópole, ou sepultura apenas, como a nossa sociedade, por desconhecimento, por anos desprezou. Sim, memória de uma civilização. Jazigo, túmulos de indivíduos de destaque, poucos ou muitos, chefes de grandes clãs e suas tribos, dos quais poderiam ter se originado os nossos índios, ou mais provavelmente foram por estes expulsos. As alegrias e as tristezas coletivas aí se comemoravam. Os sambaquianos iniciaram a construção dos sambaquis do litoral sul-sudeste do Brasil em torno de 7 mil anos e ignoravam construções, olaria, agricultura e domesticação normal de qualquer espécie. Mesmo o cão, que os índios que vivem até os dias de hoje conhecem. Viviam principalmente da pesca e da apanha, e muito pouco da caça. A caça de animais grandes, como o porco do mato, a capivara, a onça e outros, certamente eram feitas por meio de armadilhas. A presença da baleia explica-se pela frequência com que esse cetáceo encalhava em nossas praias. Fato muitíssimo registrado ainda nos séculos XVI e XVII.
O sambaqui seria, pois, um local de reunião coletiva, cuja localização não se fazia ao acaso, mas consoante certas condições impostas até ou principalmente por fatores simbólicos. Sim, a maioria das peças que estão aqui na exposição foram encontradas em sambaquis. Nós temos em exposição apenas uma vitrine com peças encontradas em Planalto. Mas a maior parte do acervo do Museu de Sambaqui é procedente ou foram encontradas em sambaquis aqui de Joinville ou aqui próximo, cidades próximas de Joinville e também no litoral do Paraná. Então, essas peças que estão aqui na exposição e a maioria da coleção do Museu de Sambaqui são peças dos povos conhecidos como sambaquiano. Sambaquiano é o nome que nós damos a esses grupos que construíram e moravam nos sambaquis. É uma forma de identificá-los. E o sambaquiano é um povo que nós não conhecemos, mas por construírem sambaquis, morarem nesses montes, então é um nome derivado do local onde eles moravam, né? Sambaqui, sambaquianos. Não sambaquianos mais antigos que vivem no interior. É possível que os sambaquianos tenham tido uma origem desses mais antigos caçadores e coletores. E que com o tempo eles foram mudando o modo de vida deles até ao estilo que eles tinham quando chegaram no litoral. Como eles tinham o costume de explorar moluscos e pesca, eles possivelmente também utilizariam esses recursos dos rios, que indicam que provavelmente esses grupos, os primeiros, teriam migrado do interior utilizando os vales de alguns rios para chegar até o litoral. Mas a gente precisa imaginar que esse povo ele dominava uma tecnologia que possibilitava a confecção de algum tipo de vestimento. A gente pode incluir nesse conceito também as pinturas corporais, né? E muito provavelmente eles usavam desse recurso até porque eles tinham à disposição vários tipos de corantes. O mais conhecido que a gente encontra em abundância nas pesquisas arqueológicas é o ocre, né? Que é um tipo de óxido que possibilita uma cor avermelhada quando passado sobre a pele das pessoas. E isso a gente encontra com bastante fartura nos próprios sepultamentos. Os ossos, em alguns casos, quando são retirados dos sambaquis, são bastante avermelhados em função da ação desse corante. Os sambaquianos tinham à disposição deles muitos recursos alimentares. E não é à toa que eles ocuparam a nossa região, porque nossa região está numa confluência de fatores que possibilitam uma boa qualidade de vida em relação a essas questões. Eles tinham todos os recursos marinhos, fluviais, terrestres, enfim. Em termos de recursos alimentares, a gente precisa incluir nesse rol os recursos vegetais. Encontramos nos sambaquis a presença, né, de muitos coquinhos, coquinho gerivá, que é uma palmeira que existe em abundância aqui na nossa região, e eles estão bastante conservados em alguns casos, né? Especialmente nos restos de fogueiras, a gente encontra bastante desses coquinhos calcinados. Os sambaquianos eles estavam integrados ao ecossistema da época em que eles viviam aqui. Então, como nós temos a presença, né, de vários recursos marinhos, né, peixes, crustáceos, moluscos, enfim, um dos lugares onde eles buscavam seus alimentos, obviamente, seria no mar, né? Mas a gente precisa imaginar que esse nosso ambiente, há cerca de 5.000 anos atrás, era muito diferente de como ele se apresenta hoje, né? Hoje a gente tem a presença de manguezais. Os estudos indicam que a formação desses manguezais, ela coincide com a chegada dos sambaquianos aqui. Então, eles encontraram um ambiente bastante diferente, algo muito semelhante ao ambiente lagunar. A gente acredita, né, pelos indícios que a gente tem, que eles moravam em cima do sambaqui mesmo. É difícil responder com certeza, porque provavelmente eles tivessem cabanas feitas de madeira ou de palha,
e esse material ele não se conserva com o tempo. Então, tanto podia ser em cima do sambaqui mesmo ou em volta do sambaqui. A gente não tem como responder isso com certeza, mas os indícios que a gente tem de resto de alimentação, resto de fogueira, que seria junto do sambaqui ou mesmo em cima do sambaqui. Fisicamente já era o Homo sapiens sapiens, sua postura ereta e o andar bípede. Quanto à cor da pele, cor de cabelo e olhos, nós não sabemos, porque são tecidos que se decompõem com maior facilidade, então não temos como precisar isso. O que os ossos indicam é que eram um pouco mais robustos, um pouco mais musculosos do que o homem atual. Com certeza eles também ficavam doentes. As doenças que nós conseguimos identificar nos homens sambaquianos são as doenças que deixam marcas nos ossos, como a artrite, a osteomielite e as infecções dentárias. Também nas pessoas que experimentam longos períodos de anemia ferropriva, insuficiência de ferro, são comuns as hiperostoses poróticas, que normalmente ocorrem na região das órbitas, no crânio. A própria formação do esmalte dentário pode ser influenciada pela disponibilidade e pela diversidade da alimentação. Também sabemos que muitas das bactérias e vírus que atacam o homem atual já existiam no passado. Não são raros os exemplos de periostites e osteomielites causadas por micro-organismos similares aos de hoje. No entanto, essas doenças infecciosas raramente chegaram a se transformar em epidemias. Esses grupos eles chegaram aqui no litoral e numa área, num ambiente que tinha grandes bancos de moluscos, ostra, marisco, berbigão, que são bastante conhecidos ainda hoje por nós. E eles então se utilizaram desse recurso natural para formar pisos, construir pisos. Basicamente eles pegavam as conchas e amontoavam montes de concha sobre concha. E ao longo dos anos, ou com grande quantidade de pessoas, eles foram construindo grandes montes. Pensava-se que eles comiam os moluscos e iam deixando ou depositando no mesmo lugar os restos, as conchas, restos da alimentação. Mas hoje a gente tem bem claro já, os pesquisadores, através das pesquisas, que essas conchas na verdade eram pegas e colocadas, depositadas para formar um monte, independente de serem alimentação ou não. Eles também comiam os moluscos, mas a intenção da construção do monte não era o resultado, o acúmulo de restos de alimentação, pelo contrário, era uma forma de construir um piso que se destacava na paisagem. Hoje, o sambaqui, esse tipo de sítio arqueológico que é conhecido como sambaqui, ele é muito fácil de ser localizado, porque ele se destaca, ele é visível. Considerando as espécies de peixes conhecidas e os artefatos que a gente encontra nos sítios arqueológicos, nos sambaquis, imagina-se que eles pescavam de várias formas. Utilizavam anzóis, são identificados anzóis nos sítios, provavelmente com linha, que não se encontra, porque a linha é feita de fibra vegetal que não se conserva. Mas eles deveriam usar também redes, porque a gente encontra pesos de rede, rochas com sulcos que indicam amarração, que deveriam estar sendo usados em redes. As redes também não se preservam. E também a gente encontra pontas de projéteis grandes que remetem a lanças, que eles também deveriam usar lanças para capturar peixes, né? E aí eles deveriam usar esses artefatos conforme o tipo, o tamanho do peixe e o local onde ele está. Provavelmente, as águas mais profundas, eles usavam as redes, né? E nas margens dos rios e do mar, eles deveriam usar as lanças. Eles deveriam usar as lanças para caçar os animais terrestres maiores, como o anta, porco do mato, e possivelmente também eles deveriam fazer armadilhas, né? Disso nós não temos evidências, porque as armadilhas, se eram feitas, ou deveriam ser buracos ou estruturas feitas de madeira que não se preservam e que ficariam fora do sítio. Provavelmente esses grupos
trabalhavam com polidores feitos de rocha, que eram manuais ou aqueles fixos, que são aqueles blocos que se encontram na beira de rios e do oceano, com marcas de polimento, que são as oficinas líticas. Né? Ali nesses locais, os grupos pegavam esses instrumentos que eles estavam elaborando e ficavam, né, atritando na rocha para então fazer o desgaste e dar forma ao instrumento que eles estavam querendo. Tem também algumas conchas que você vai ter um orifício no meio, né, que eles usavam justamente para também desgastar a madeira, possivelmente as hastes das flechas. Né? Eram orifícios que daria para passar uma madeira e ela ia sendo desgastada na concha. E aí você tem uma enormidade de objetos feitos com esses materiais. Você vai ter os óleos, que são as esculturas, você tem as pontas ósseas, você tem uma série de adornos que são enfeites, possivelmente, tanto de rocha quanto de osso, em geral muito polidos com perfurações. Eles faziam martelos, que é o que a gente chama, são batedores também. Em geral, eles pegavam os seixos e usavam para bater. Você identifica as marcas das batidas. Você encontra também rochas que têm marcas de polimento, então que eram usados para polir. Tem algumas rochas que têm sulcos, que a gente chama de quebra-coquinhos, que é onde eles apoiavam os coquinhos, depois batiam com uma outra rocha em cima para quebrar. Então, assim, uma variedade muito grande de instrumentos feitos. Preparação dos alimentos por parte dos sambaquianos envolve alguns recursos tecnológicos bastante conhecidos por nós. Né? Eles dominavam a tecnologia do fogo, né? Então a presença de restos de fogueiras entre as camadas, né, dos sambaquis é uma coisa bastante comum. Né? Entretanto, o preparo, ao que tudo indica, não era uma coisa muito processada. Né? Até porque o desgaste dentário presente nessa cultura é bastante acentuado, o que indica, né, que eles comiam alimentos duros, né, indicando o uso intenso, né, da dentição, o que resultou, logicamente, num desgaste bastante acentuado. Então eles comiam alimentos cozidos, né, ao redor das fogueiras, em cima de pedras, né? Eles não tinham a tecnologia da produção cerâmica, né? Então eles não podiam cozinhar em vasilhas, em recipientes, mas eles cozinhavam sobre as pedras, enfim, as pedras retêm calor e isso ajudava no preparo dos alimentos deles. Atualmente não existem mais sambaquianos vivos, né? Essa cultura desapareceu há cerca de 1000 anos e a gente não tem mais indícios de nenhuma etnia, nenhum grupo de pessoas tendo essa cultura, que é o que caracteriza o sambaquiano, é a sua cultura. O que se sabe é que a cultura sambaquiana deixou de existir. A região do litoral paranaense se caracteriza por possuir uma rica diversidade natural e cultural. Os diversos ecossistemas presentes estão em constante interação, mantendo um equilíbrio dinâmico. Como resultado, apresenta uma elevada produtividade biológica que sustenta uma complexa cadeia alimentar costeira, em que o ser humano participa como importante consumidor. Essa grande quantidade de alimento já sustentava populações humanas há vários milênios do presente momento, e é sobre elas que falaremos com mais detalhes.
que nós, pelo menos, entendemos atualmente é que esses grupos eram realmente grupos que estavam adaptados já, desde 5.500 anos atrás, estavam adaptados à exploração da costa. Eram grupos que tinham pouco contato com o interior e que compartilhavam, pelo menos ao longo de às vezes, centenas de quilômetros ao longo da costa brasileira, compartilhavam cultura material e provavelmente simbólica muito semelhante, de tal forma que a gente pode falar que eles tinham uma espécie de identidade social envolvida. Eles foram populações que fizeram parte do processo de ocupação do continente americano, né? E que, à medida em que eles iam se dissipando pela América, né, eles acabaram chegando na nossa região, no litoral, né? E a cultura deles, então, era uma cultura voltada à coleta, à pesca e à caça, né? Esse povo, ele tinha um sentido de ecologia, porque ele não usava o berbigão, a ostra, no local de coleta e jogava a casca de volta, porque se ele fizesse isso, ele teria muita dificuldade em coletar depois, e ele então acumulava em montes. Se nós imaginarmos que gerações e gerações de pessoas se alimentavam dessa forma, né, é de supor mesmo que sejam criadas verdadeiras montanhas artificiais por essas populações. Então, quando você vê aquela montanha gigantesca de moluscos, você imagina que aqueles grupos realmente só coletavam moluscos, né, e viviam exclusivamente da coleta de moluscos. Hoje, com as pesquisas, a gente vê que, analisando o material das escavações, já se sabe que, na realidade, eles eram pescadores. Então, a boa parte da sua dieta alimentar era derivada da pesca. Os sambaquis são estruturas que despertam muita curiosidade e são cercados de mistérios. As primeiras pesquisas sobre os sambaquis no Brasil foram feitas por desbravadores como o professor Bigarella, em meados do século XX. Nós começamos a trabalhar no litoral do Paraná, primeiro em 1944 com o Museu Paranaense. Acompanhei as excursões, Dr. Loureiro, Padre Moura, outras pessoas que vinham de fora para as excursões. O professor Bigarella, alguns anos atrás, fez uma pesquisa na cota número 5, quer dizer, na cota de 5 metros no litoral do Paraná. E nessa ocasião foi a primeira vez que a gente registrou um sambaqui, o sambaqui de Matinhos. No início das pesquisas, as ideias sobre a origem dos sambaquis eram muito controversas entre os pesquisadores. Existiam duas escolas de pensamentos que vinham do século XIX, né? Que os sambaquis eram produtos de redemoinhos ou do próprio dilúvio. Muitas pessoas dizem que isso aqui é o dilúvio, né? Foi o tempo do dilúvio que aconteceu isso, que veio essas montanhas de casca. Fiquei imaginando assim, né? Que se fosse para o ser humano fazer uma montanha daquela, era muita coisa, né? Eu pensei também no tempo do dilúvio, foi aquele aí uma parada de água, onde fez o redemoinho, como nós dizemos, assim, e juntou aquilo ali. E tinha os que defendiam a origem humana para os sambaquis. Com o passar das pesquisas, se verificou que o sambaqui praticamente inteiro é resultado da ação humana. Muitas evidências demonstram que esses grupos humanos, denominados de sambaquianos, residiam próximos e sobre os sambaquis. Ficou bem claro, logo no começo, a presença de grandes fogueiras dentro do sambaqui. Existem camadas calcinadas e restos de carvão. Eles iam colocando material em cima, né? Então, a estratigrafia do sambaqui mostra sequências de camadas de cinza.
Na medida que você escava os sambaquis do litoral, de cima para baixo, você tem vai se aprofundando no tempo, né? Evidentemente, as camadas superiores foram produzidas numa época mais próxima do presente. E as camadas mais inferiores, lá embaixo e tal, elas são, evidentemente, as mais antigas. E é interessante também que nessas camadas mais antigas se concentram as conchas maiores. Nessa fase da construção do sambaquis, a fauna malacológica era extremamente abundante quando comparada com hoje. São peças extremamente elaboradas, né? E que sugerem um aperfeiçoamento estético, um cuidado muito grande, né, em relação a esses objetos, né? E também a gente pode observar isso nos adornos que eles usavam, né? Nos sambaquis são encontrados objetos que revelam o cotidiano desses povos. Os objetos talhados em ossos são denominados zoósteos. Um exemplar desse tipo, esculpido em osso de baleia, foi encontrado no Sambaqui de Matinhos. Provavelmente pertencia a um bastão para rituais. Também peças muito interessantes de pedra, produto da arte do homem, né? Os chamados zoólitos, são objetos de pedra na forma de peixe, de tartaruga e tal. E são um design espetacular, assim, um desenho deles é muito bonito, e temos alguns olhos, eles cumprem uma função utilitária, né? Mas também são objetos de grande valor artístico. Além de ser um local onde os restos alimentares eram depositados, os sambaquis foram utilizados como áreas de sepultamentos. Havia um cuidado muito grande com o corpo, especialmente o corpo que era sepultado, né? Não era algo, não é se morria e era sepultado de qualquer forma, não. Havia uma intenção, um cuidado, um zelo por esse morto, por esse sepultado, né? O trabalho dele lá, onde estavam os ossos das pessoas, muitas vezes estavam ossos assim deitados, esticados, né? E outros estavam parte amontoada assim, ossos de peixes, ossos de ser humano, era de... Assim, amontoados de concha a gente tem no mundo inteiro, né? No litoral do mundo inteiro, tem no Japão, na Noruega, no Canadá, no Peru, enfim, né? Mas esta formação, vamos dizer assim, essa cultura, esta sociedade, esta forma, as características, né, que marcam o que nós chamamos de sambaquianos, é muito comum do sul da Bahia até a região da Patagônia, na Argentina, né? Nós temos um volume bastante interessante de sambaquis na área sudeste e sul do Brasil, principalmente nas desembocaduras de alguns cursos fluviais maiores, ou no caso de reentrâncias do tipo baías, né, que são zonas bem favoráveis a recursos alimentares e principalmente bancos de moluscos e tudo mais, né? E essa distribuição ela é bastante densa, de tal forma que hoje, no estado do Paraná, nós temos pelo menos registrados cerca de 300 sambaquis, né? Onde foram construídos sambaquis? Normalmente em lugares principalmente em terrenos firmes, em restingas ou de encosto a algum terreno acidentado. Raramente em planícies pantanosas, junto ao mangue. Muitos desses sambaquis, eles estão associados a variações do nível do mar, por exemplo. Quando houve o degelo, na última glaciação, o nível do mar, que estava por volta de 130 metros abaixo do nível atual, subiu, né, pela quantidade imensa de água que foi derretendo, pelo aquecimento global,
foi subindo, 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 e chegou a 5 metros acima do nível atual. Então as populações viviam nessa cota 5 e formavam esses sambaquis. Essas condições ambientais permitiram que os sambaquianos permanecessem na região por mais de 4.500 anos. Para a área de Paranaguá, nós temos o sambaqui de Porto Maurício, que ele tem por volta de 6.500 anos atrás. O próprio Guaraguaçu também é considerado um sambaqui bastante antigo, na faixa, já foi colocado na faixa na ordem de 6.000 anos. Uma pesquisa que foi realizada na Ilha dos Ratos, em Guaratuba, na Baía de Guaratuba, revelou o que pode ser a datação mais recente que nós temos no Brasil para sambaquis, né, que foi da ordem de 1.500 anos atrás. A gente poderia referir 2 grandes períodos de construção de sambaqui. Vamos dar idades assim, mais ou menos médias, aproximadas, de 5.000 e 3.000 anos. A partir deste período, o sambaqui foi utilizado por outras culturas para diversos fins, e a evidência desses povos também pode ser observada nos sambaquis. No topo de muitos desses sambaquis, nós encontramos fragmentos cerâmicos, derivados de culturas associados a grupos linguísticos do tipo G e do tipo Tupi-Guarani. O sambaqui, pelas suas características de formação de solos escuros e enriquecidos, talvez tenham sido bem propícios a pequenas roças. Por essa razão mesmo, sociedades que seguiram a sociedade do homem do sambaqui, também indígenas, se apropriaram desses espaços e depois portugueses, colonizadores de origem europeia, ocuparam esses mesmos espaços. No momento da colonização, nós vamos ter o aproveitamento desses sítios para a produção de cal, porque no litoral nós não temos calcários, mármores, né? Então na fabricação, nas construções portuguesas, por exemplo, muitas delas, nós temos o uso muito grande do cal, derivado de conchas de sambaquis, como argamassa na cimentação dos alicerces de casas e tudo mais, na cimentação de blocos, né? Inicialmente ele era visto como uma jazida, né? Vamos dizer assim, acho que rendeu muitos recursos, né? Para se transformar em cal, o carbonato de cálcio, que é o material constituinte das ostras, das cascas de moluscos, não apenas de ostras, ele precisa atingir 800 graus centígrados para se transformar, daí em cal, né? Então faz bastante fogo, fica quase uma semana queimando e tal. Hoje existem outros tipos de forma, não se usa mais os sambaquis para produzir a cal, nem para pavimentar estradas. Com a expansão da ocupação do litoral paranaense, surgiu a necessidade da pavimentação das estradas. Para atender essa demanda, as conchas dos sambaquis foram utilizadas. Porque até a década de 40, 50, os departamentos estaduais de estrada de rodagem usavam o material dos sambaquis para pavimentar as estradas secundárias. Depois nós o pessoal da empresa aí, levava de manhã, no caminhão, o pessoal do trabalho, os companheiros de trabalho, e nós ficávamos lá durante o dia e voltava à tarde. Aí subia lá em cima, naquela montanha de cascalho, e nós aproveitávamos o cascalho e jogávamos embaixo e colocávamos no caminhão para distribuir na estrada, né? Pôr na estrada, lugar baixo, lugar de muita areia, então naquilo que servia de um cascalho para firmar o bateiro. Quanto material foi perdido das culturas? Isso é que foi, na realidade, o que ensejou a criação da Lei Federal, né, de 1961, que direcionou, inclusive, proteger os sítios arqueológicos brasileiros, mas com um aspecto específico sobre os sambaquis também.
Atualmente, os sambaquis são destinados à pesquisa e conservação. O material retirado desses sítios arqueológicos é depositado em museus. O museu, e principalmente na atualidade, ele tem uma visão multifocada. Ele está trabalhando diretamente com as questões de pesquisa, com a questão de conservação, preservação, a parte educativa, a parte de educação patrimonial, do viés público realmente, da exposição. Por quê? Porque hoje ele é o receptáculo das pesquisas, né? Desse volume imenso de material. Os museus universitários, eles nos últimos 30 anos, eles têm mudado a sua perspectiva de não ser instituições meramente de acúmulo de conhecimento ou salvaguarda de acervo. Por exemplo, o Museu de Arqueologia, ele tem uma série de peças, objetos oriundos do sambaqui, do Paraná, e esse material fica depositado numa reserva técnica. Com a reforma do prédio do museu, nós estabelecemos a diretriz da criação de uma unidade de museologia. E essa unidade faz o quê? Faz a interface com a comunidade. Os museus agora têm um papel social junto à comunidade litorânea, de transmitir as informações que estão acondicionadas na reserva técnica para o público em geral. Então a gente tem uma grande defasagem de conhecimento do povo parnanguara, em especial, do que é sambaqui, que a cidade foi construída em cima de depósitos de sambaquianos. E a nossa função aqui é transmitir isso através de ação educativa. As escolas vêm, nós temos um grupo de monitores que faz a transmissão do conhecimento através do reconhecimento dos objetos que estão em exposição e também em oficinas didáticas, né? Nas oficinas didáticas nós trabalhamos em cima de caixinhas temáticas com objetos, conchas, artefatos, vindos de sambaqui, jogos, atividades lúdicas, para o estudante de ensino fundamental e médio fixar esse conhecimento e voltar para a escola com uma informação que ele normalmente não adquiria na educação formal. Quando o estudante vem no museu, ele tem um contato com a peça. Então, nós fazemos digamos, nós engrossamos o caldo do conhecimento que ele viu de forma teórica na sala de aula, agora com uma visão prática. Quando ele manipula um objeto, um zólito, uma ponta de lança, quando ele tem contato com um fragmento de concha, ele consegue fazer a interpolação do conhecimento teórico que ele adquiriu na sala de aula, reforçando isso no museu e agora com uma atividade que ele pode tocar no material. Então, o museu ele tem essa possibilidade de estar realmente trabalhando exposição, trabalhando aspecto de pesquisa, conservação e aspecto de gestão comunitária compartilhada também. Trazer a comunidade em torno, não só a escolar, para visitar o museu, para que essa popularização do tema sambaqui, ele se torne realmente algo que se extravase por toda a sociedade. Pelo grande fascínio que esses sítios arqueológicos produzem na população, o interesse em conhecê-los é muito grande. Por isso, é importante adotar medidas para evitar que esse tipo de atividade não cause impacto negativo aos sambaquis. Com relação à fruição turística dos sambaquis, em princípio, ela não é excludente, quer dizer, não pode ser feita tal, mas desde que seja feita de maneira correta. Uma maneira de fazer a visitação adequada desses sítios através da implantação de centros de interpretação. É um disciplinamento, um ordenamento da visitação.
Nas encostas desses morros, nas margens dos numerosos córregos e rios desta região, viveram povos cuja existência e modo de vida ainda hoje são um mistério. Vale do Ribeira, que se estende por mais de 450 quilômetros, atravessando o noroeste do estado do Paraná e sudoeste de São Paulo, já era ocupado pelo homem há 10 mil anos. Só agora, os arqueólogos estão descobrindo quem eram e como viviam esses povos. Nesta pequena fazenda, localizada na Serra do Azeite, uma equipe de arqueólogos está desvendando alguns dos mistérios que durante milênios ficaram sepultados nessas terras. Estes pesquisadores estão à procura de objetos aos quais ninguém daria atenção. Lascas de pedra, pequenos pedaços de ossos, restos mínimos de carvão, montanhas e montanhas de conchas de caramujo. Aqui em cima, não é? É, tá no 1, né? 33. Pesquisando cada vestígio desses, os arqueólogos pretendem contar a história da ocupação desta região desde seus tempos mais remotos. Quem foram os primeiros habitantes? Como viviam? Quais foram suas crenças e costumes? Por que desapareceram? Esse sítio, ele concentra as 3 ocupações que a gente conhece na região do Vale em outros sítios espalhados, né? Geralmente essas ocupações não se encontram no mesmo lugar. E aqui as 3 se encontram sobrepostas e até misturadas. Mas se trata basicamente de uma ocupação ligada aos sambaquis fluviais, que a gente estima ter entre 9 ou 10 mil anos, seria a ocupação mais antiga da região. No momento posterior, por volta de 1.200 anos atrás, vieram caçadores que faziam pontas de flecha e tem uma indústria expressiva nesse sítio, com grande quantidade de pontas e de lascas. E por volta de uns 800 ou 600 anos atrás vieram as populações ceramistas, já agricultoras, que a gente chama de tradição Itararé nessa região, né? Tem a ver com as populações de Linguagê do Sul, conhecidas como Caingangue. Os arqueólogos chamam de paleo-índios os povos que habitaram o Brasil no final do Pleistoceno, era geológica que durou até cerca de 12 mil anos atrás. Os sambaqueiros do Vale do Ribeira são dessa época. Por isso, são chamados de paleo-sambaqueiros. O hábito característico desse povo era colecionar conchas de caramujos, formando verdadeiros monumentos. A espécie que predomina aqui, 99,999% das conchas que a gente encontra nesse sítio são de um gênero chamado Megalobulinus. Esses caramujos, hoje em dia, não são tão abundantes na região. Não é fácil de encontrar. E mesmo no passado, talvez em condições melhores de umidade, a gente pode imaginar tudo descoberto pela Mata Atlântica, úmida, não seriam tão fáceis de encontrar. Eles teriam que percorrer uma área considerável para poder juntar uma boa quantidade desses caramujos. E é um esforço para acumular essas conchas, de ir atrás desse caramujo. E eu não acredito que isso seja por razões só gastronômicas e nutricionais. Não, eu acho que há um esforço de juntar essas conchas, principalmente que a gente vê elas acumuladas muito concentradas num lugar só, não estão dispersas no terreno, não estão formando acúmulos verdadeiros aqui. Ao investigar diferentes pontos do terreno, os arqueólogos vão descobrindo as primeiras pistas sobre como e por que este sambaqui foi construído. Aqui é a periferia do Sambaqui. Os níveis de conchas estão caindo assim. Mas se você olhar o perfil daqui, você vai ver que tem uma camada de conchas inteiras e as pedras estão mais ou menos em cima dessa camada. Então as conchas inteiras foram colocadas, elas são leves, né? Então as pedras com alguma terra, possivelmente, foi jogado em cima para escorar, né? Seria isso, manter a estrutura. Agora, por que essas conchas são acumuladas? Provavelmente sepultamento.
Uma das campanhas de escavações no sítio da Capelinha recebeu reforço de 10 alunos do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. A cada aluno foi destinada uma área de 1 metro quadrado para escavar. É um trabalho que exige paciência e muita concentração. As camadas de terra são removidas com colher de pedreiro, que é substituída pelo pincel quando algum objeto é encontrado. Com uma espátula é dado o retoque final. Antes de retirar o material, é preciso fazer um croquis com o desenho e as medidas exatas do objeto e do local onde ele foi encontrado. E eles encontraram muita coisa. Esse sítio apresenta condições, eu diria, excepcionais de conservação para o material, para os ossos, né? Ossos e dentes. Então nós estamos encontrando aqui uma grande variedade de material faunístico que representa boa parte então da dieta em termos de caça dos habitantes desse sítio arqueológico. Aqui nós estamos encontrando então porco do mato, veado mateiro, preá, paca, macaco, tatu, além de animais de ambiente mais aquático, né? Nós encontramos vestígios de rã, tartaruga, jacaré. Eu falei do jacaré, o jacaré indica que eles exploraram a região até mais para baixo, até a altura de Cajati, uns 20 quilômetros daqui. Porque os rios que correm aqui por perto, nessa área, são rios muito pequenos, muito pedregosos, com água muito fria ainda, muito turbulentos, rios com muita força ainda. Os jacarés preferem águas mais calmas, então eu já imagino que seja assim na parte mais baixa do vale, quer dizer, uns 20 quilômetros daqui, eles tiveram por lá, percorreram uma área relativamente grande para caçar. E encontramos, excepcionalmente, alguns ossos que foram trabalhados. Na maior parte das vezes a gente encontra como na forma de ponta de ossos, mas aqui no caso, esse osso que está na minha mão, é um osso que foi cortado, foram retiradas as terminações, as epífises do osso e polidas aqui. Dá para saber qual seria a utilização dele? A gente só pode conjecturar. Por enquanto nós estamos apelidando isso formalmente de flauta ou apito, mas é só pura conjectura. Esse osso está dentro de um contexto interessante que foi encontrado junto ao segundo sepultamento desse sítio. Então pode ser uma oferenda mortuária, funerária, ao indivíduo que está enterrado lá. Além do trabalho dos estudantes, a equipe também recebeu mais um reforço. É do próprio dono da pequena fazenda onde fica localizado o sítio arqueológico. Seu Valdemar não chega a se importar com o fato de morar ao lado de sepultamentos milenares e nem mesmo com as escavações permanentes em seu quintal. O que incomoda um pouco são os comentários dos vizinhos, alguns deles bastante maldosos. Tem bastante comentário, né? Que tipo de comentário? Que embaixo aqui da terra tem muito ouro e tal, os índios traziam, depositavam aí na área, mas inclusive já tem notícia para baixo aí, há vários quilômetros aí, que eu estou matando o negro e enterrando no fundo do meu quintal, tá? Tá ficando meio esquisita a coisa. Ao longo do Vale do Ribeira, já foram localizados 33 sambaquis. Os sítios arqueológicos estão localizados quase sempre na confluência de pequenos córregos com grandes rios que cruzam o vale. Por isso, eles são chamados de sambaquis fluviais. Os primeiros levantamentos desses sítios arqueológicos foram feitos no início da década de 80. Era uma região que já era muito conhecida do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de cavernas. Muitos grupos iam para lá e desenvolviam pesquisas. E tinha um enorme potencial de ter vestígios humanos, enfim, de ocupações arqueológicas. Vocês esperavam encontrar tantos sítios? Sim, era esperado, até pela posição geográfica que o Vale do Ribeira tem. 20 anos depois de terem descoberto vários sambaquis, a equipe de arqueólogos está de volta à região para localizá-los novamente. Agora, a equipe conta com recursos modernos, como o GPS, sistema de localização por satélite, que vai permitir a elaboração de mapas exatos com a localização dos sambaquis.
Na busca pelos sambaquis, a expedição cruza o rio Ribeira numa precária balsa, atravessando a fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. O caminho não é lá muito confortável. E é preciso disposição para muitas caminhadas. Mas os resultados logo começam a aparecer. Às margens do rio Ribeira, a expedição encontra um sambaqui que foi cortado por uma estrada. Ferramenta lascada. Os arqueólogos vasculham a área e fazem uma descoberta surpreendente. Uma ossada humana. Esqueleto no meio da estrada. Esqueleto no meio da estrada. Aqui, uma parte do esqueleto. Mais adiante, um crânio, estampado no leito da estrada. E agora nós precisamos escavar esses sítios e principalmente obter mais datas. Aprofundar alguns problemas, principalmente ligados aos sítios Sambaqui, que deram de fato datas bastante antigas, quer dizer, vão revolucionar um pouco o conhecimento que se tem sobre a ocupação do litoral sul e sudeste como um todo, né, que se estende aí desde São Paulo até Santa Catarina. E tinha-se uma rota de migração para essa ocupação, e as datas antigas do Ribeira estão mostrando que é possível uma nova rota de ocupação. Mas o trabalho mais completo dos geofísicos foi feito no Sambaqui do Moraes, próximo da cidade de Miracatu. O sítio arqueológico fica dentro de um verdadeiro mar de bananeiras. O dono das terras costumava plantar feijão no local, mas autorizou a destruição da pequena roça para ter início mais uma etapa de escavações arqueológicas. Antes do sítio ser escavado, os geofísicos fizeram um levantamento completo do local. Primeiro, o terreno foi transformado numa espécie de tabuleiro, com medidas e ângulos precisos formando cada quadrado. Os equipamentos são sofisticados, como o GPR, sigla em inglês para radar de penetração no solo. Um dos operadores praticamente veste o computador, que lê os sinais captados por duas antenas, usadas para vasculhar o terreno a cada 20 centímetros. O sítio arqueológico tem cerca de 400 metros quadrados. Quer dizer, você pode descobrir, então, uma cova onde foi enterrado alguém há muito tempo atrás? Sim, dependendo do tamanho dessa cova, sim. Se a cova for pequena, talvez possa passar imperceptível ao método. Mas um exemplo que nós tivemos em outro local parecido com esse, que envolvia vários sepultamentos, aí foi possível identificar muito bem essa região. O medidor de raio gama é outro aparelho importante para se fazer a radiografia do Sambaqui. Com ele, é possível localizar as conchas enterradas e saber onde começa e onde acaba o sítio arqueológico. Quando todos os dados são carregados no computador, o que se tem é uma visão tridimensional do sítio arqueológico. O multicolorido é o que dá todas as informações importantes sobre as características do Sambaqui. O sítio aparece aqui, né, nesse montículo, continua um pouco ainda para o outro lado aqui da estrada. Aqui é a estrada que corta o sítio. E aqui é um curso d'água que passa margeando o sítio, né? E os dados geofísicos, nós optamos por desenhar sobre a topografia. E sobreposto ao mapa topográfico está essa escala de tonalidades que mostra onde é mais radioativo, em vermelho, e menos radioativo, em azul. O pessoal que trabalha com a investigação geofísica mapeia o solo, mas não sabe o que tem embaixo. É a intervenção arqueológica que está dando para os geofísicos parâmetros interpretativos dos mapas de GPR, de gama e de tudo, né? Uma vez que a gente estabelece esses parâmetros interpretativos, eles podem ser extrapolados para outros sítios, né? Esse não é o único sambaqui fluvial que tem na região do Vale do Ribeira, tem mais ou menos 30. Então nós vamos poder mapear todos os sítios e intervir minimamente nos demais, conhecendo bem a distribuição das estruturas sem intervenção arqueológica. A intervenção arqueológica é cara, demorada
e destrutiva. Quer dizer, aonde você interveio através de escavação, o que nós não registramos através de desenhos de perfil, fotografia, coleta de materiais, está perdido, porque não há como um outro arqueólogo trabalhar no mesmo local que nós trabalhamos. Nós destruímos o registro arqueológico, né? É uma coisa inerente do próprio método arqueológico. Ao se escavar, isso acontece. E os mapeamentos geofísicos fazem com que a gente adquira uma grande quantidade de informação do que está se passando no sítio, tamanho, profundidade, densidade, distribuição de estruturas, isto é, fogueiras ou outros eventos, né? Sem que haja intervenção arqueológica, preservando o registro e economizando tempo e dinheiro. Ao longo do litoral brasileiro, existem centenas de sambaquis. Os maiores deles, formando imensos monumentos, ficam no litoral sul de Santa Catarina e foram construídos há cerca de 5.000 anos. No Vale do Ribeira, as datações são mais antigas. Os sambaquis fluviais têm cerca de 9.000 anos. Seriam esses, então, os ancestrais dos sambaquieiros do litoral? Na verdade, os arqueólogos acreditam que havia sambaquis mais antigos no litoral, mas que foram destruídos pelo mar. Estudos sobre o paleoclima mostram que há 12.000 anos, o nível do mar estava 30 metros abaixo do nível atual. A linha de costa avançava nesta região cerca de 50 quilômetros. Isso aconteceu no final da última glaciação da Terra. As calotas polares eram maiores, concentrando mais água e reduzindo o nível dos oceanos. Portanto, a gente associa esses sambaquis do interior, a população desses sambaquis do interior, com populações que a gente poderia dizer paleossambaqueiros, os sambaqueiros antigos, que já no litoral a gente não encontra mais, porque os sítios foram destruídos com a remodelagem da paisagem litorânea. Então a gente imagina que esses sambaquis do interior são testemunhos, né, dos ancestrais dos sambaqueiros atuais. Dos sambaqueiros de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos que a gente encontra no litoral. Estas pesquisas também estão colocando em xeque as teorias mais tradicionais sobre a rota de penetração do homem no continente sul-americano. De acordo com essas teorias, o homem saiu do leste da Ásia, atravessou o Estreito de Bering para chegar à América do Norte e entrou pelo interior da América do Sul, perseguindo e caçando animais de grande porte. O litoral, principalmente na época em que ele estava mais baixo e tinha mais superfície costeira exposta, deve ter sido uma grande via de penetração para as populações que entraram na América via o Estreito de Bering e se expandiram mais ou menos rápido ou em sucessivas levas, né? Enfim, tem vários modelos possíveis aí, e que o litoral deve ter sido uma via de penetração grande, rápida e aberta, e que adaptações ao meio aquático para subsistência, etc., propiciou uma expansão demográfica e uma adaptação rápida e eficiente para essas populações que estavam entrando na América nessa época, né? Nas ossadas humanas, os arqueólogos depositam suas maiores expectativas para poder desvendar alguns dos mistérios deixados pelos homens dos sambaquis. Este esqueleto, o primeiro que foi encontrado no sítio da Capelinha, revelou uma grande surpresa. De início, os arqueólogos acharam que ele pertencia ao povo da tradição Itararé, que habitou o local entre 800 e 600 anos atrás. Levou uma semana de escavações para retirar todos os ossos. Um trabalho minucioso que envolve também a documentação de todo o processo. No Laboratório de Antropologia Física da USP, Universidade de São Paulo,
O esqueleto é objeto de mais dedicação, precisão e paciência. Primeiro, é retirada toda a terra que envolve os ossos. Aqui é. Depois, cada peça é lavada e colocada para secar. O corpo de um ser humano adulto tem cerca de 220 ossos. Mas aqui, o número de peças é ainda maior, pois muitos deles estão fragmentados. Foram quase 5 meses de trabalho para reconstituir a ossada. 8 meses depois da escavação, chegou a grande surpresa: o resultado da datação feita em laboratório nos Estados Unidos. Este esqueleto tem 8.500 anos. É a ossada humana mais antiga encontrada em um sambaqui. Agora, tem início outra etapa do trabalho bastante difícil: descobrir o que os ossos deste sambaquieiro podem contar sobre a sua vida e a de seu povo. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente analisa o material que já foi limpo, já foi curado, ou seja, que a gente coloca pedacinho com pedacinho, tipo montando quebra-cabeças, é a gente estimar sexo e idade. Sexo em primeiro lugar. E o sexo a gente pode ver tanto pela pelvis, que é o melhor indicador, porque a gente sabe que as mulheres têm a pelvis em geral mais larga e adaptada para o nascimento de um neném. Então, o que a gente faz? A gente pega a pelvis, e aqui realmente não é muita coisa, e o que a gente tem de indicador aqui de sexo é somente esta curva daqui. E quanto mais estreita essa curva, mais a gente pode falar que se trata de um indivíduo do sexo masculino. E depois tem outros indicadores de sexo no crânio, que seria, por exemplo, a glabela, que é a protuberância dessa parte aqui acima dos olhos, que a gente vê de perfil, que aqui está bastante pronunciada. A gente vê aqui atrás também, no occipital, que ele tem uma protuberância. E essa protuberância está aí porque aqui tem os músculos que seguram a cabeça ereta. Portanto, quanto mais pesada a cabeça, maior tem que ser a força muscular para segurar essa cabeça em pé e maior é essa protuberância aqui. Então, esse indivíduo aqui é possivelmente do sexo masculino. A análise de outros ossos do esqueleto, como as vértebras e os dentes, também permitiu estimar a idade deste homem quando ele morreu, entre 25 e 35 anos. E outras pistas fornecidas pelo esqueleto também estão sendo seguidas. Agora, o que a gente vai poder entender bastante bem, já nos próximos meses, é que tipo de atividade que essas pessoas exerciam. Tá? Então, a gente, voltando ao nosso personagem, a gente vê aqui na clavícula, na verdade, nas duas clavículas, esses dois buraquinhos que vocês estão vendo aqui. Tá? Esses dois buraquinhos aqui não são normais, eles são típicos de quem faz movimentos desse tipo com uma frequência muito grande. O que isso quer dizer, se isso quer dizer remo, não sabemos ainda. Mas, enfim, é uma das coisas que a gente pode estar verificando através dos ossos. O laboratório de antropologia física está agora repleto de ossadas de sambaquieiros, descobertos nas escavações do Sambaqui do Moraes. No balanço final, foram encontradas 23 ossadas que agora também vão passar por um longo e minucioso estudo. Os arqueólogos estimam que as pesquisas sobre os sambaquis do Vale do Ribeira ainda vão levar 2 anos para serem concluídas. Ainda falta responder a muitas perguntas sobre esse misterioso povo. Os arqueólogos conhecem bem seus cemitérios, mas não sabem onde eram suas moradias. Descobriram que eles formaram sociedades mais antigas, numerosas e complexas do que se imaginava, mas desconhecem seu destino. Foram extintos por outros povos, misturaram-se. Cada mistério que eles decifram acaba levando a novos mistérios, encobertos por 10.000 anos de história.